A partir do versículo de número 1, eu quero ler com os irmãos. João, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 1. Diz assim a palavra: Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte, assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Felipe: Não lhes bastaria 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: Fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães, e tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaço dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Senhor, a tua palavra foi lida, e eu peço agora para que teu Espírito Santo fale com cada um de nós. Nós precisamos ouvir a tua palavra e entender aquilo que o Senhor tem para dizer aos nossos corações. Eu quero pedir, ó Deus, para que o Senhor fale com a tua igreja que está presente aqui, e por aqueles também que estão em casa, ouvindo e participando desse culto, em nome de Jesus, amém. Esse é um dos textos mais lindos que nós temos da Escritura, porque ele se trata de um milagre extraordinário que Jesus fez. E hoje eu queria falar um pouco sobre isso, sobre os milagres que Jesus ainda faz no dia de hoje. E para falar de milagre, eu escolhi esse texto. E uma coisa, a nível de introdução, que eu queria já informar desde o começo, é que Jesus continua fazendo milagres no dia de hoje. Os milagres de Jesus não cessaram. Os milagres de Jesus ainda são manifestados sobre as nossas vidas. E aqui eu quero então, junto com vocês, entender da onde deu esse milagre, o porquê Jesus fez esse milagre e quanta gente ele abençoou com esse milagre. Então eu quero falar um pouco sobre essa questão da multiplicação dos peixes. Não é assim novidade para ninguém que aonde Jesus andava, ele arrastava multidões. Jesus, ele viveu numa época onde não se tinha hospitais, onde não se tinha um plano de saúde, onde as pessoas morriam com uma idade talvez bem menor do que a nossa hoje. As situações onde ele percorria eram situações de vida precária, não tinha tudo o que a gente tem no dia de hoje. Então, por onde ele passava curando pessoas, mais se espalhava a notícia de que ele era um homem diferenciado. Alguns já sabiam que ele era o Filho de Deus, outros não sabiam, mas eles criam que Jesus tinha um poder diferenciado. E isso então arrastava as pessoas até a presença de Jesus. E é tão interessante que isso acontece até nos dias de hoje. Aonde a gente ouve que algo está acontecendo de bom, as pessoas começam a cercar para receber esse algo de bom.
E aqui nós temos esse algo de bom, e esse alguém é Jesus, o nosso Senhor. Mas a Bíblia fala que essa multidão estava ali com mais de 5.000 pessoas, estavam seguindo a Jesus, acompanhando a Jesus. E no versículo de número 2, fala que essa multidão que seguia ele, seguia Jesus devido aos sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Imagine você, gente, conhecendo um cego de nascença, conhecendo um paralítico de nascença, conhecendo pessoas que eram endemoniadas, que tinham as suas enfermidades e os seus problemas, e de repente vem um homem, e sem fazer nada, sem dar medicamento algum, simplesmente com a sua palavra de autoridade, curar um cego, um coxo, um mudo, um paralítico, um enfermo e assim por diante. Isso causou tumulto. E as pessoas então seguiam a Jesus, iam atrás de Jesus, porque os sinais diziam quem ele era. E as pessoas queriam receber o quê? Cura. As pessoas queriam receber milagres. As pessoas queriam ser curadas, libertas, restauradas. Então, eles estavam ali diante de Jesus, porque entendiam dessa maneira. Se a gente for para o capítulo de número 6 também, de João, no versículo 26 diz assim: respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque o Pai o confirmou com o seu selo. Algum Gol verde está aqui estacionado? Alguém está com algum Gol verde aqui na igreja? Aqui desse lado ficou estacionado. Você vê lá para a gente, por favor, está numa garagem. Obrigado, André. Obrigado, Rodrigo. Então, o que a multidão estava atrás? Além de ver os sinais, a multidão seguia Jesus porque ele tinha feito o que também? Enchido a barriguinha. Uma vez eu ouvi de um amigo meu, que o povo, de modo geral, de modo geral, tá, gente? O povo gosta de pão e de circo. O que é pão? É o alimento. Aonde está distribuindo alimento, o que acontece? Alguém já fez trabalho de rua de entrega de marmita? Parece um formigueiro. Você para com o carro ali, de repente começa o quê? A chegar gente. Era tão engraçado que a gente ia na rodoviária há um tempo atrás de manhã, quando a sua irmã estava aqui, pastor Abel, a Neila. E alguns irmãos também da igreja iam, e a gente parava ali o carro, lembra, Theo? Aí descia com pão, com uma margarina, um cafezinho com leite, ou um chocolatado, parava ali e começavam a chegar tudo quanto é tipo de gente. Maltrapilho, dependente químico, e de vez em quando apareciam uns camaradas que estavam bem vestidos. E eles estavam passando ali, mas porque estava dando pão, o que eles faziam? De graça até injeção na testa, né? E eles paravam ali para se alimentar. E Jesus está dizendo exatamente isso: olha, vocês estão me seguindo porque vocês estão vendo sinais e porque eu enchi a barriguinha de vocês. Tem algum problema com isso? Não tem problema nenhum. O grande problema é quando nós seguimos a Jesus apenas por causa dessas coisas. O problema não é pedir o pão para Jesus. O problema não é pedir a cura para Jesus. O problema é colocar essas coisas acima do seu relacionamento e a intimidade com Ele. Então Jesus aqui está falando, a multidão está me cercando porque eu curei muitos enfermos. E porque eu também dei pão, eu alimentei essa multidão. E sem problema algum. Só que o foco de Jesus não é somente dar pão e não é só curar. O foco dele era fazer o quê com a humanidade? Salvar a humanidade. Pois bem, já dei aqui a entrada. Como que ele opera então esse milagre? Diz aqui no versículo de número 5, que Jesus ergueu os olhos e viu a grande multidão que estava ali próxima a ele. Ele perguntou para Filipe, Filipe, onde compraremos pães para lhes dar a comer? Parece que Jesus aqui ele está tirando, parece que ele está brincando com Filipe. Porque eles estão aonde, gente? Alguém se lembra? Eles estão no lugar ermo. A Bíblia fala que eles estavam diante de uma relva, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. É aqui,
Disse Jesus, no 10, faz o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Eles estavam tipo num pasto. Eles estavam num lugar provavelmente longe da cidade. No campo normalmente não tem padaria, no campo normalmente não tem loja de conveniência, no campo não tem nada. Você está num campo, você está numa fazenda, você está num lugar aberto. E ele chega para Filipe, ele olha para a multidão, ele fala, Filipe, onde a gente vai comprar os pães agora para alimentar essa multidão? Só que o interessante do texto, que no versículo 6, ele fala que ele disse isso para experimentar, ou seja, para ver a reação, não só de Filipe, mas dos seus discípulos. E aqui eu quero abrir um parênteses agora para falar um pouco disso. Porque muitas vezes as coisas difíceis acontecem na nossa vida para Jesus os experimentar. Sim, Senhor. As provações vêm, as dificuldades vêm, as lutas vêm. As faltas de alguma coisa acontecem na nossa vida para Jesus experimentar a minha fé e a sua fé. Não pense você, gente, que Jesus é igual o gênio da lâmpada, que você esfrega e ele sai e você pede o que quiser e ele vai realizar a qualquer momento e a qualquer hora. Não é assim que funciona. Existe um período de provação, existe um período de teste, existe um período onde ele vai experimentar, ou ele vai provar a minha vida e a sua vida, para saber onde nossa fé está firmada. E é interessante que a palavra fala que ele dizia isso para experimentar, mas ele já sabia o que estava para fazer. Sabe o que isso quer dizer? Que nada pega Jesus de surpresa, nada. A luta que você está enfrentando não pegou Jesus de surpresa. A enfermidade que você está, talvez, lutando aí na sua vida para que você seja curado, não é novidade para Jesus. Ele sabe o que ele vai fazer e o que ele tem poder de fazer, porque ele é Deus. Ele não é qualquer pessoa. E a palavra fala que então ele colocou os seus discípulos aqui à prova. E Filipe ele responde com a visão humana. Ele está dizendo, Senhor, ainda que a gente tivesse uma quantidade grande de pães, não daria para alimentar uma multidão de mais de 5.000 pessoas. E eu quero que você transporte isso para a sua vida, para a realidade ou para as dificuldades que você está enfrentando. Alguns problemas você olha e fala, Senhor, não tem como dar certo. A situação é essa. Meu casamento chegou nesse ponto. Meu relacionamento com o filho chegou a esse ponto. Minha situação financeira chegou nesse ponto. Minha enfermidade chegou nesse ponto. E a gente pode chegar em vários pontos que a gente não vê alternativa e a gente não vê saída. De fato, a vida é assim mesmo. Um diagnóstico que você recebe e o médico de maneira muito clara está dizendo, olha, o diagnóstico é esse, não tem cura. Não tem jeito para a sua doença. O gerente do banco, antigamente o gerente ligava, hoje não, né? Tudo aplicativo. Mas ele pode dizer para você, ó, não tem jeito, seu nome vai sujar, a situação vai piorar, as coisas vão se agravar. E diante disso, nós temos duas escolhas a fazer. Ou a gente crê que Jesus nos dará sabedoria e graça para nós resolvermos os nossos problemas, e Ele tem poder para operar um milagre, ou a gente vai se descabelar e a gente vai ficar louco. A decisão está nas suas mãos. O poder que Jesus tem é ilimitado. Ilimitado. A palavra impossível, ela se encaixa para nós, seres humanos. Para Deus não há impossível. Deus ele fez uma senhora de mais de 90 anos ser mãe de filho. Alguém já viu alguma senhora de 90 anos ter filho? Se alguém já viu, a gente para aqui o mundo, né, para o culto e vamos embora. Mas Deus já fez isso. E o nome dessa mulher era Sara. E além de velhinha, ainda ela era estéril. E além de estar mais velha, ela tinha um marido que tinha já perto dos 100 anos de idade. E Deus deu Isaac a esse casal, que era o filho da promessa. No vocabulário de Deus não tem a palavra impossível. Eu fico imaginando, quando eu era menor eu tinha essas crises, né? Eu ficava, nossa, como que o mundo foi criado? Coisa extraordinária, gente. Se olhar as montanhas, se olhar as florestas, você olhar o mar. E hoje eu entendo que através da palavra Deus criou todas essas coisas.
Mas pastor, não é um negócio difícil de entender? É. Não é um negócio difícil de compreender? É. Porque a mente humana não consegue entender o poder que Deus tem para fazer aquilo que Ele quiser. Do nada Ele criou tudo. Esse é o nosso Deus. Quando Ele fala isso, Ele já sabia o que ia acontecer, mas os discípulos ficaram agoniados. Gente, alguém já fez uma festa, seja sincero, onde você compra um tanto de comida e chega mais pessoas para comer do que o que você tem para oferecer? Você já fez uma festa assim, Giselda? Já fez, Marquinho? Você fala, meu Deus do céu, eu convidei 20, veio 50, como que eu vou alimentar essa turma agora? Só que aqui, gente, eles tinham 5 pães e 2 peixes. Eles vão alimentar agora mais de 5.000 pessoas. Para o poder de Deus não há limites. Mas aí os discípulos, um dos seus discípulos, André, chega para ele, né, e fala, Senhor, tem um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixes, mas isto, o que é para tanta gente? Na cabeça humana dos discípulos e na nossa, a gente fala, o que são 5 pães e 2 peixinhos para alimentar 5.000 pessoas? O que é isso? As pessoas vão tirar sarro da gente. Como que você vai alimentar 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes? E a palavra fala que Jesus, Ele organiza, né? Ele organiza essa situação dizendo, faça o povo sentar, e assentaram-se, pois, os homens em número de 5.000 pessoas. Uma coisa que ele fez aqui foi organizar. Ele organiza ali, coloca o povo sentadinho, e aí ele vai fazer um milagre agora. E aí, para surpresa, irmãos, talvez minha, nossa e daquela multidão, Jesus falou alguma coisa extraordinária? Jesus pegou o pão e falou assim, olhem agora para os pães. Né, aí vem uma cortina, né, fecha, abre. Luz nos pães agora eu vou fazer algo extraordinário que vocês vão ver o poder que eu tenho para fazer. Né, aí já saiu um fogo, uma fumaça, né, tremeu um monte. Aconteceu isso? Não. Ele falou, pães eu te ordeno agora, em meu nome, multipliquem-se. Ele fez isso? Não. O que ele fez? Que nós podemos fazer também? O que ele fez, gente? Ele só repartiu o pão. Ele pegou o pãozinho ali, os 5. A Bíblia fala que ele tomou os pães, tendo dado graças, distribuiu. Uma das coisas que a gente precisa aprender, antes que o milagre aconteça, é agradecer a Deus. Desculpe que eu vou falar aqui, gente, mas eu estou sentindo de falar isso. Tem muita gente ingrata, às vezes, no nosso meio. Que tem tudo em casa, mas não sabe dar graças por aquilo que tem. E reclama por pequenas coisas que acontecem no dia a dia. Sabe, irmãos, um dos segredos de nós termos milagres acontecendo na nossa vida é agradecer. Por aquilo que ainda nem aconteceu, nós já agradecemos ao nosso Senhor. Esse mês eu e a Ana, a gente está cuidando da cachorrinha que ficou doente, e de um outro lado que vai muito dinheiro, né, com veterinário, com medicamento, com um monte de coisa, a gente vê a provisão de Deus nos pequenos detalhes, coisas pequenas, coisas grandes também igual essa, mas coisas pequenas, detalhes, e eu e ela temos que aprender, e você tem que aprender a agradecer, quando você está passando por luta. Sabe por quê que você tem que agradecer? Porque Deus muitas vezes Ele está fazendo o quê? Te experimentando, Ele está provando o seu coração. Então quando você for começar a semana amanhã, ou ainda hoje, agradeça a Deus por aquilo que você tem. Nós somos uma geração, e eu me incluo nessa geração, que às vezes não sabe valorizar aquilo que tem. Antigamente vivia-se por poucas coisas que nós temos hoje, por bem pouco mesmo. A geração passada, ou 2, 3 gerações passadas, vivia com bem menos do que a gente vive hoje. Nós temos de tudo, gente, na nossa geração.
E muitas vezes nós somos reclamões, nós somos mal agradecidos por aquilo que temos na nossa casa. Hoje, achei legal o Nádio falar quando ele mudou de apartamento, né? Falou assim, olha, o meu filho tem um quarto, minha filha tem outro quarto. Coisa boa, né, Ana? Na minha época, dormia 3, 2 homens, uma mulher num quarto só. E às vezes a gente reclama que tem um quarto e ainda reclama. Mas o meu quarto não tem TV, a cabo. Mãe, eu quero um videogame agora, preciso ter entretenimento dentro da minha casa. O segredo, irmãos, é agradecer por aquilo que a gente tem. Agradecer. Jesus fala que ele pegou esses 5 pães, ele deu graça, e sabe o que ele começou a fazer? Distribuir. E ele foi distribuindo, e ele foi distribuindo, e ele foi distribuindo, e ele foi distribuindo. Lembra daquela viúva também? Que foi enchendo a botija de azeite, de Sarepta, né? Vai pondo. Acabou o óleo? Não. Acabou o quê? A botija, a vasilha. Porque o óleo quem estava dando era quem? Era o Senhor. Irmãos, os recursos de todos do mundo, as riquezas do mundo estão nas mãos do Senhor. É Ele quem tem poder. É Ele quem pode curar, Ele quem pode libertar, Ele quem pode assim, fazer brotar água da rocha, Ele que pode fazer do nada tudo, é Ele que pode fazer isso por cada um de nós. Ele tem esse poder, Ele tem essa capacidade, nós não temos. Então, a Bíblia fala que Ele começou a distribuir, Ele deu graças, e diz que as pessoas, no versículo 12, já estavam o quê? Fartas. O que é estar farto? Eu entendo de uma maneira só, quando você vai numa churrascaria. Você vai comendo um pedacinho, 2, 10, 20, você comeu um monte. No final de um rodízio você está de que jeito? Farto. Você vai dormir, parece aqueles peixes baiacu, né? Está com a barriga assim, não dorme, tem pesadelo, porque está farto. Jesus deu tanto naquele dia que as pessoas ficaram fartas. Sabe o que eu aprendo com essa lição? Que quando Jesus faz um milagre, Ele não faz pela metade. Ele faz o melhor para mim e por você. Ele não faz meia boca. Ele não faz, né, Wellington, um ajuste técnico especializado, a famosa gambiarra. Ele faz bem feito, Ele faz perfeito, porque Ele é Deus. Ele dá aqui, Ele alimenta aqui 5.000 pessoas, Ele deu o melhor. E a Bíblia fala que essas pessoas comeram até se fartar. E depois, quando sobra, Ele fala, recolhe os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Aqui uma outra palavra interessante. Ele dá, Ele alimenta, e o que sobra Ele não joga fora. O que sobra Ele fala, não, vai, leva cada um. Não, vamos guardar, porque uma hora vai precisar. O que Jesus está ensinando para nós é que nós não devemos desperdiçar os milagres e as bênçãos que Deus tem dado a cada um de nós. Não desperdice. Ele fala, recolha os pedaços que sobraram para que nada se perca. Versículo 13 diz assim, pois o fizeram e encheram 12 cestos de pedaço dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Irmãos, eu acho interessante isso, né? Porque além de alimentar, ainda sobra 12 cestos. 12 cestos sobraram. Eu não sei se a palavra 12 aqui está ligado, né, às 12 tribos, eu não sei. Mas alguma coisa, né, Deus está mostrando para nós. Sobrou esses 12 cestos ali. Eu não sei o que Ele fez depois com esse, porque o texto não fala. Mas Ele abençoou, Ele alimentou, e o que sobrou talvez Ele ia abençoar outras pessoas. O fato é que sobrou ainda muita comida, porque o que Jesus faz é sempre, não bom, Ele faz o melhor para cada um de nós. Ele não dá somente aquilo que eu preciso, Ele dá além daquilo que eu preciso. Se a gente olhar para a nossa vida, a gente vai entender que Ele faz além do que nós pedimos.
Ele faz muito mais do que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que opera nas nossas vidas. E diz a palavra de Deus, no versículo 14, que os homens, vendo o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que deveria ou que devia vir ao mundo. Para que a gente possa concluir aqui com a palavra, o porquê que Jesus fez esse milagre então? Vamos entender de forma clara. Primeiro, para mostrar que ele tem poder sobre todas as coisas. Ao mesmo tempo que Jesus curou enfermos, fez acalmar uma tempestade, e tantas outras coisas, ele também tem poder para multiplicar. Ele tem poder para fazer sobrar. Ele tem poder para alimentar a mim e a você de maneira abundante. Mas uma coisa interessante que a gente não pode perder de vista nesse texto aqui, é que Jesus estava também fazendo esses milagres para mostrar que ele era quem? O Cristo ungido de Deus que deveria vir ao mundo. Irmão, se o milagre de Deus acontecer na sua vida e não redundar ou não ser transformado em glória para Ele, esse milagre é em vão. Deu para entender o que eu estou querendo dizer? Jesus quer me curar, legal, vou ser curado, mas para quê? Para que o nome dele seja exaltado, para que a glória e a honra seja dado ao nome dele, para que as pessoas saibam, olha, verdadeiramente ele não é só um profeta, verdadeiramente ele era o Filho de Deus que deveria vir ao mundo para morrer pelos pecados do mundo. Lembra quando Pedro ele passa por aquela pesca maravilhosa? Diz a palavra de Deus que ele se ajoelha diante de Cristo, ele fala: Senhor, afasta de mim porque eu sou pecador. Pedro, com o milagre que Deus havia feito através de Cristo na vida dele, ele não só reconhece o poder que Jesus tem para trazer peixe, para multiplicar pão, não. O poder que ele tem era de salvar a vida de Pedro, de libertar a vida de Pedro. E é isso que nós não podemos perder o foco, não podemos perder a visão. Jesus curou, glória a Deus por isso. Jesus te libertou, glória a Deus por isso. Ele multiplicou as suas finanças, glória a Deus por isso. É tudo para a glória dele, é para ele. Os sinais e maravilhas e prodígios que Jesus realizou na terra, era para que as pessoas olhassem para ele e dissessem: ele era o Filho de Deus que deveria vir e veio a esse mundo. Não era só pelos milagres, mas era para comprovar que Jesus era o Filho de Deus. E é isso que eu e você precisamos entender e ter em mente. Jesus, ele faz milagres, ele opera maravilhas, mas para que o nome dele seja exaltado. Pessoas são curadas, portas de emprego são abertas, multiplicação de pães continua acontecendo, mas para que a gente saiba que ele é o Senhor, para que a gente saiba que ele está acima de tudo e de todos, e a ele somente deve ser dada a glória e louvor pelos séculos dos séculos. Jesus não desperdiça milagres, é para apontar que ele é o Senhor das nossas vidas. Ele tem poder para multiplicar os pães, ou ele teve o poder para multiplicar os pães naquela época, e ele continua tendo poder até hoje. Que a sua fé, irmão e irmã, seja colocado nele essa noite. Não coloque a sua fé nas coisas desse mundo, coloque a sua fé em Jesus. Ele é o único que tem poder para multiplicar, ele tem poder para curar, ele tem poder para libertar, ele tem poder para restaurar, ele tem poder para trazer da morte, ele tem poder para trazer alguém para a vida, ele tem esse poder. Essa semana eu estudei um pouco sobre a vida de Lázaro. A Bíblia fala que ele já estava cheirando mal, já estava em estado de decomposição do seu corpo. E diz a Bíblia que Jesus chega ali no sepulcro e fala: tire a pedra. E quando a pedra é tirada, ele fala: Lázaro, vem para fora. E diz a palavra de Deus que Lázaro saiu. Porque Jesus tem poder sobre a morte. Jesus tem poder não só para multiplicar pães, para curar. Jesus tem poder sobre a morte. Que você entenda isso, irmão e irmã, de uma vez por todas. Não se descabele, não fique doido. Coloque a sua vida nas mãos do Senhor. E Ele há de suprir todas as suas necessidades.
mas que quando o milagre chegar você possa falar: é o Senhor Jesus, a glória é tua, Senhor, não é minha. É o Senhor quem tem poder para isso. Fique de pé, eu quero orar por você essa noite. Talvez você precise de um milagre hoje na sua vida. E assim como o Felipe, como o André, talvez eles estavam com dificuldade em entender que Jesus tem poder para fazer milagres. Talvez você olhe para a sua situação e fala: não tem da onde, não tem como. Eu quero dizer a você que para Jesus não há impossíveis. Você crê nisso? Quantos precisam de uma resposta de Deus? Coloque a sua fé nele essa noite. Coloque a sua fé. Jesus pode fazer com que o milagre aconteça hoje. Hoje. Ele tem esse poder. Pode ser amanhã, pode ser depois. Ele tem esse poder. O fato é que a nossa fé tem que ser colocada na pessoa de Jesus. Se você precisa de um milagre essa semana, quero te incentivar, coloque a sua fé em Jesus. E hoje você vai agradecer, dizendo: Senhor, eu já te agradeço pela porta aberta, eu já te agradeço, como a Ana Cláudia, a pastora, fez. É isso aí. Senhor, eu creio nisso. Se é da tua vontade, opera esse milagre. Se for da tua vontade, realiza essa obra. Transforma o coração, muda situações. Ele tem poder para isso. Como eu disse, Ele tem poder para tirar você da morte e dar vida a você. Ele tem esse poder. Vamos orar, erga suas mãos ao Senhor. Pai, eu quero colocar a tua igreja, as pessoas que estão aqui também no YouTube, no chat, participando também desse culto. Eu quero apresentar agora cada pedido de oração diante do Senhor. Quero apresentar as causas impossíveis que nós temos. Talvez uma enfermidade, uma situação financeira difícil que nós estamos enfrentando na vida. Talvez a conversão de alguém que nós amamos muito, de um pai, de uma mãe, de um filho. Talvez um filho que está perdido e que precisa ser encontrado por Ti, Jesus. Porque é o Senhor quem encontra os perdidos, é o Senhor quem os atrai até a Tua presença. O nosso papel é só orar, o nosso papel é crer, é entregar nas Tuas mãos. Quem faz o milagre é o Senhor. Se você está enfermo, está desesperado com essa enfermidade, com esse diagnóstico que o médico te deu, os exames te deram, eu quero dizer a você: confia no Senhor Jesus. Confia nele, coloque a sua vida nas mãos dele. A última palavra vem de Jesus. A última palavra vem de Jesus. Independente daquilo que você está enfrentando, independente daquilo que você está vivendo, a última palavra vem de Jesus, o nosso Senhor. Senhor, nós te damos graças pelos teus milagres, te damos graças pela cura, te damos graça pela restauração de vidas, de famílias aqui no nosso meio. Te damos graças pelos filhos que serão resgatados das drogas, de uma vida promíscua. Te damos graças dos casamentos restaurados no nosso meio. Te damos graças, Senhor Deus, dos enfermos que serão curados ainda essa noite. Te damos graças pela multiplicação dos pães. Te damos graças pela Tua provisão de não deixar faltar nada em nossas vidas, Senhor. Ó Deus, nós te agradecemos essa noite pela Tua palavra. Te agradecemos porque o Senhor é um Deus que dá, ainda faz sobrar nas nossas vidas. O Senhor dá de forma abundante, para que possamos abençoar ainda outras pessoas à nossa volta. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado pelos milagres que o Senhor está fazendo entre nós nessa noite, Pai. E que possamos também testemunhar, para que a glória seja dada somente ao nome do nosso Senhor. Tu és o centro da nossa vida, Jesus. Tu és o único motivo do nosso louvor,
Tu és o único motivo, ó Deus, de estarmos aqui reunidos essa noite. A Ti a honra, a glória, para todos sempre. Oramos agradecidos em Teu nome. Amém e amém. Vamos cantar ao Senhor uma canção e depois nós estaremos encerrando o culto.
Profetizamos essa noite, Pai, que os milagres de Deus sejam manifestados sobre as nossas vidas. Nós declaramos aqui através da Tua palavra, nós declaramos aqui através dessa canção, que Tu és um Deus de milagres. Tu és a nossa resposta, Tu és a resposta para o aflito, Tu és a resposta para aquele que está cansado, Tu és a resposta para aquele que está enfermo, Tu és a resposta para aquele que está com a vida destruída, Senhor. Tu és a nossa resposta, Jesus. Nós não temos outro além de Ti, não temos outro além de Ti nas nossas vidas. Faz a Tua obra em nossos corações, Jesus. Que saiamos daqui essa noite, Pai, fortalecidos pela Tua palavra. Que saiamos daqui animados pela Tua palavra. Que saiamos daqui, ó Deus, fortalecidos pelo poder que há no nome de Jesus. E que as cadeias sejam quebradas. Que toda ação do mal seja destruída em nossas vidas, Pai. E que os Teus milagres sejam derramados sobre cada um de nós essa noite. Que o amor do Pai, a graça redentora do Filho e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus serão derramados sobre nós essa noite, para todos sempre. Amém e amém. Dê um abraço em quem está ao seu lado. Uma ótima semana para todos. E que você possa viver os milagres de Cristo na sua vida em nome dele. Aleluia.